E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa videoaula é uma videoaula de revisão para nossa avaliação, porém vai ser uma videoaula bem curta, porque a matéria está bem enxuta, né, bem resumida, já que essa avaliação é pequena, são só 4 questões que eu coloquei, mas vai valer muito a pena essa revisão, porque eu coloquei nessa revisão, eu vou explicar nessa revisão aquilo que eu cobrei na prova, tá certo? Bom, inicialmente eu havia falado para vocês que eu cobraria da aula 1 à aula 6. A aula 1, ciclo reprodutivo até pteridófitas, toda a parte de pteridófitas. Aí depois eu fiquei pensando que seria muita coisa para uma prova tão pequena, então eu resolvi fazer o seguinte. Nessa prova eu vou cobrar só o ciclo reprodutivo das plantas, que é o ciclo haplodiplobionte, que eu acho que vocês estão craques, né? Porque a gente viu isso 1 milhão de vezes. E as briófitas. Então, a prova vai ser aula 1 a aula 4. Parte da aula 1, aula 3, a parte da aula 1 e 2, aula 3 e 4, tá certo? Então, pteridófitas eu não vou cobrar. É super simples, pteridófita, mas como a prova tem que ser mais resumida, eu não vou cobrar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Começando a falar sobre ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo das plantas é um ciclo haplodiplobionte, ou o ciclo da alternância de gerações. Por que que ele recebe esse nome? Porque a gente tem dois adultos, duas gerações de adultos. Lembrando que adulto é a fase em que o indivíduo ele está maduro sexualmente, ele produz célula reprodutiva. Então, como nas plantas a gente tem duas fases de produção de célula reprodutiva, a fase de gametófito e a fase de esporófito, a gente chama esse ciclo de ciclo haplodiplobionte, tá certo? Ou alternância de gerações, ou metagênese. São vários nomes aí para o mesmo ciclo. Bom, mas lembrando, pessoal, célula haploide é aquela célula que tem metade do número de cromossomos. Células reprodutivas são sempre haploides. E células diploides são aquelas células que têm o número completo de cromossomos. São as células 2N, tá certo? Bom, uma célula haploide, ou seja, aquela que tem a metade do número de cromossomos, a única divisão celular que ela pode sofrer é a mitose. Porque a mitose é uma divisão equacional, mantém o mesmo número de cromossomos. Já uma célula diploide, ela pode fazer mitose, mas ela também pode fazer meiose. A meiose ela é reducional, ela reduz pela metade o número de cromossomos. Mitose, uma célula vira duas com o mesmo número de cromossomos. Meiose, uma célula vira quatro com a metade do número de cromossomos, tá certo? Bom, aí nós temos a fase gametofítica e a fase esporofítica. Fase gametofítica é uma fase haploide, onde ocorre a produção de gametas. Gameta é haploide. Então, se o gametófito produz gameta, ele produz através de uma mitose. Então, gametófito sofre mitose e produz gameta masculino e feminino. Esporófito, que é a maior parte da planta, né, que a gente vê, as folhas, raízes, os frutos, com exceção das briófitas, porque nas briófitas a fase gametofítica é a fase mais evidente. Então, a fase esporofítica de uma planta, ou esporófito, que é a fase diploide, ela produz esporos. E os esporos são células reprodutivas, então esporo é haploide. Se esporófito é diploide e produz célula haploide, ele sempre sofre, então, uma meiose, tá certo? Então, esporófito sofre meiose, forma esporos. Esporos são haploides, germinam, formam gametófito. Gametófito vai produzir gametas, gameta masculino e gameta feminino se fecundam, vai gerar o zigoto é diploide, esse zigoto vai crescer, vai se desenvolver e vai formar o esporófito, tá certo? Então a sequência do ciclo reprodutivo das plantas, ou seja, do ciclo haplodiplobionte esporófito produz esporos, esporos produz gametófito, gametófito produz gameta, gameta fecunda, forma zigoto, zigoto forma esporófito e começa de novo, tá certo?
Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo aí e assista novamente esses 5 minutos. Bom, aí depois a gente passa para o primeiro grupo de plantas terrestres que surgiu então, que foram as briófitas. As briófitas, pessoal, elas são plantas muito pequenas, são bem reduzidas, porque nelas não há vasocondutor de seiva. Então, o motivo das briófitas serem plantas tão pequenininhas é que elas não têm vasocondutor de seiva, são plantas avasculares. Portanto, elas não conseguem transportar com eficiência a água e os sais minerais absorvidos do solo. Porém, apesar de serem plantas muito pequenas, poucos milímetros de tamanho, são plantas adaptadas ao ambiente terrestre. E por que elas são adaptadas? Porque ao longo da evolução, o ancestral dessas plantas terrestres, que são um grupo de algas verdes, ele apresentou algumas novidades evolutivas importantes, algumas aquisições evolutivas. E essas aquisições evolutivas é que garantiram que as briófitas surgissem, conquistassem o ambiente terrestre. Bom, quais são essas novidades evolutivas, né? Quais são as características que surgiram ao longo da evolução que deixaram essas briófitas adaptadas ao ambiente terrestre? Primeira coisa, presença de estômato. O estômato é uma estrutura que está em todas as plantas que ajuda na troca gasosa e na transpiração, tá certo? Troca gasosa, entra gás carbônico, sai oxigênio, entra oxigênio, sai gás carbônico, isso é uma troca gasosa. E transpiração, através do estômago a planta consegue transpirar para reduzir temperatura. Isso é importante porque fora da água ela pode ter um aumento de temperatura e pode morrer por um aquecimento lá na sua estrutura. Mas com o estômago ela consegue controlar. Só que ela pode, no ambiente terrestre, sofrer uma desidratação e morrer por perder água demais. Transpirar é importante, mas transpirar demais faz mal. Então, para evitar a transpiração excessiva, essas plantas terrestres apresentam uma cutícula. A cutícula é uma película muito fininha que tem na epiderme da folha, não só da folha, mas de alguns outros tecidos. E essa cutícula, ela é feita de lipídio, então ela reduz a transpiração. Ela faz com que a planta transpire menos. Ela consegue transpirar, porque ela tem estômago, mas a transpiração é reduzida, tá certo? Então, ó, presença de estômago para troca gasosa e regular a temperatura, presença de cutícula para evitar a transpiração excessiva. Outra característica que essas primeiras plantas terrestres apresentaram: presença de tecido de sustentação. Na água, as algas, elas não precisam de tecido de sustentação, porque a própria força da água mantém ela em pé. Já no ambiente terrestre, a gente não tem essa força, o ar não tem essa propriedade que a água tem de manter a planta sustentada, né? O ar não tem a força de empuxo que a água tem. Então, essas plantas elas tiveram que apresentar tecido de sustentação. Mesmo as briófitas, que são pequenininhas, elas precisam ficar eretas, elas precisam ficar em pé. Então, os tecidos de sustentação garantem que essa planta ela fique em pé no ambiente aéreo, ou seja, fora da água. Bom, outra novidade evolutiva importante é que nessas plantas terrestres, o embrião ele fica protegido. Protegido por quem? Ou protegido por uma semente, ou protegido lá no gametófito. O embrião ele está, de alguma forma, protegido. Então, isso é importante para a sobrevivência no ambiente terrestre, tá certo? Então, olha só, aquisições evolutivas que garantiram que as briófitas conquistassem o ambiente terrestre. Tecido de sustentação, presença de cutícula, presença de estômago e embrião protegido, tá certo? Bom, agora, pessoal, algumas características das briófitas, né? Eu falei que a principal característica delas é a ausência de vaso condutor de seiva. Além dessa característica, né, não possuir vaso condutor de seiva, que é o que faz com que elas sejam plantas bem pequenininhas, uma briófita ela não tem folhas e raízes e caule verdadeiros. Elas têm estruturas semelhantes à raiz, semelhantes ao caule, semelhante à folha.
São os rizóides, cauloides e filóides, ou rizóide, caulídeo e filídeo, tá certo? Então essas três estruturas, elas não são raiz, caule e folhas verdadeiros, mas sim estruturas semelhantes. Outra característica das briófitas é que elas dependem da água para reprodução. E essa é uma característica, pessoal, que faz com que essas briófitas elas sejam encontradas somente em ambiente terrestre úmido ou em locais em época de chuva. Quando a gente está na estação chuvosa, elas germinam, porque você vai ter a água para ajudar na reprodução. Por que que elas dependem da água para reprodução? Porque o gameta masculino das briófitas é o anterozoide. E o anterozoide é uma célula flagelada. Ele precisa nadar para ele chegar lá na célula feminina, que é a oosfera. Então, briófita, além dela ser vascular, além dela ser avascular, além delas serem, não terem raiz, nem caule, nem folha verdadeira, elas dependem da água para reprodução. Bom, vamos falar um pouquinho sobre relembrar, né, a estrutura aqui de uma briófita. Olha só, toda essa estrutura aqui, rizóides, caulídeo e filídeos, fazem parte do gametófito. Então essas estruturas aqui, elas são haploides, tá certo? Aqui no final desse gametófito, vai surgir, as briófitas, elas têm sexo separado, né, os musgos. Então, no final do gametófito, vai se formar uma estrutura chamada arquegônio, que vai produzir a oosfera, no caso das briófitas femininas, e nas briófitas masculinas vai surgir uma estrutura chamada anterídeo. O anterídeo vai produzir o anterozoide. Então, o que acontece? Na época da reprodução, anterídeo vai produzir o anterozoide, né? Anterídeo é esporófito. Perdão, anterídeo é gametófito. Então, esse anterídeo está produzindo o anterozoide através de uma mitose. O arquegônio, ele faz parte do gametófito, então ele também é haploide. Ele vai produzir a oosfera também é haploide. Então, o arquegônio realiza uma mitose para produzir a oosfera, tá certo? Bom, aí o que vai acontecer? Na época da reprodução, o anterídeo vai liberar os anterozoides, anterozoides vão nadar até chegar à oosfera, fecunda a oosfera. Quando essa oosfera é fecundada, vai surgir o zigoto, esse zigoto vai se desenvolver e vai formar essa haste aqui. Essa haste, ela faz parte do esporófito. Só que esse esporófito ele é passageiro, ele dura pouco tempo. O gametófito nas briófitas é a fase duradoura e o esporófito é a fase passageira. No final desse esporófito tem um esporângio, que a gente popularmente chama de cápsula. Dentro desse esporângio vai acontecer meiose, e essa meiose que acontece no esporângio, que faz parte do esporófito, vai produzir esporos. Então, olha só, esporófito produzindo esporos através de meiose. Quando esses esporos estiverem maduros, eles vão sair desse esporângio, né, vão ser lançados no ambiente, podem ser levados pelo vento para outras regiões, e eles vão cair no solo e, se encontrarem condições ideais, água e sais minerais, eles vão germinar, tá certo? E vai formar um novo indivíduo, vai formar um novo gametófito, tá bom? Então, olha só, aqui na página 386, ó, o ciclo reprodutivo. Aqui em cima, a gente tem a planta masculina produzindo os anterídeos, a planta feminina produzindo, a planta masculina através dos anterídeos produzindo anterozoides e a planta feminina através do arquegônio produzindo oosfera. Anterídeo encontrou com a oosfera, houve fecundação, essa fecundação vai formar o esporófito. Deixa eu ver se eu estou aqui no caminho certo, porque senão depois eu mostro errado. Isso. Essa fecundação, ela vai formar o esporófito. Esse esporófito diploide vai liberar os esporos. Quando esses esporos caírem num local e encontrar condições ideais, eles vão germinar
e vai formar um novo gametófito, que é a fase duradoura, tá certo? Bom, se tiver alguma dúvida no ciclo reprodutivo das briófitas, é só lembrar da nossa musiquinha. Como é que é? Agora eu esqueci a música. A briófita é pequena, sem sistema vascular. Anterozoide e oosfera estão querendo fecundar. Mas para isso acontecer, tem que ter água. Plim, 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 caem os esporos. Plim, 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 vão germinar. E o protonema, a planta irá formar. Simples assim, tá bom? Agora eu quero ver vocês, todo mundo dançando e cantando em casa, para alegrar a mamãe e o papai. Então, pessoal, brincadeiras à parte, esse é o ciclo reprodutivo das briófitas. Super fácil, super tranquilo. A prova vai ser só isso, então é pouquíssima matéria, são só 4 questões. Eu quero que vocês deem um show nessa prova. Não vou aceitar questão copiada da internet, tá certo? Ctrl C, Ctrl V, de jeito nenhum. Nem colega com a questão e a resposta é exatamente igual a do outro. Essa prova é uma prova dissertativa. Vocês vão escrever. O que você vai escrever vai estar semelhante com o do colega, mas não exatamente igual, tá certo? Então, muita responsabilidade aí com essas provas. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e tchau. A briófita é pequena, sem sistema.